Textuário. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Leitura semanal, leitura diária. Segunda-feira, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Leitura bíblica em classe. Leitura diária de terça-feira. O sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Leitura diária de quarta-feira, Efésios capítulo 4, verso 11, o ministério quíntuplo da igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Leitura diária de quinta-feira. A instituição do diaconato. Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Leitura diária de sexta-feira, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 7. As qualificações morais do ministério. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Leitura diária de sábado. Tito, capítulo 1, verso 7. Qualificações de natureza social do ministério.
Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Introdução. Nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Tópico 1. O ministério sacerdotal de todo crente. Subtópico 1. O sacerdócio do Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como segue. 1. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis capítulo 4, verso 3, Jó capítulo 1, verso 5. 2. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis capítulo 12, verso 8. 3. Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo capítulo 19, verso 6. 4. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Êxodo capítulo 28, verso 1. Números capítulo 3, versos 5 ao 9. Subtópico 2, tópico 1. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo. Hebreus capítulo 8, verso 1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a Igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro capítulo 2, verso 5, Apocalipse capítulo 5, verso 10. Referência de Jeremias capítulo 31, versículo 34. Logo, se debaixo da antiga aliança era um ministro do culto, agora sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Hebreus capítulo 3, verso 15. Intercedemos pelos outros. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9.
e mantemos comunhão direta com Deus, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Subtópico 3, o tópico 1. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da Igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Tópico 2. A estrutura ministerial do Novo Testamento, o ministério quíntuplo. Subtópico 1 do tópico 2. O texto de Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como o ministério quíntuplo da igreja. Letra A. Apóstolo. Alguém enviado em uma missão. Mateus capítulo 10, verso 2, Lucas capítulo 22, verso 14, Atos capítulo 3, verso 2. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus, Atos capítulo 1, verso 21 ao 22, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, Atos capítulo 1, verso 22, ter visto o Senhor, Atos capítulo 9, verso 1 ao 15, ter operado sinais e maravilhas, 2 Coríntios capítulo 12, versos 1 ao 5. Assim, no Novo Testamento, o apóstolo pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Letra B. Profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava, Atos capítulo 15, verso 32, e trazia a revelação do futuro, Atos capítulo 11, versos 27 ao 29. Contudo, a Escritura distingue o ministério do profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, Efésios capítulo 4, verso 11, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia, 1 Coríntios capítulo 14, versos 5 ao 31. Letra C. Evangelista. É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas, Atos capítulo 8, verso 5 e Atos capítulo 21, verso 8. Letra D. Pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, João capítulo 21, verso 16, enquanto mestre há de ensinar, Romanos capítulo 12, verso 7. Sobre o tópico 2, o serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. O sentido do verbo grego diakonoi é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos capítulo 6, verso 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos capítulo 6, verso 1. À luz do contexto de Atos capítulo 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, o presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos capítulo 14, verso 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos capítulo 20, verso 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Tópico 3.
Qualificações para o ministério. Subtópico 1 do tópico 3. Qualificações da natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 15, Tito, capítulo 1, verso 5 ao 9. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. Ser irrepreensível. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Tito, capítulo 1, verso 6. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 10. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Subtópico 2 do tópico 3. Qualificações da natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza sociais, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Tito, capítulo 1, verso 7. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia, arrogância e o aspirante não pode ser irascível. Tito, capítulo 1, verso 7. Truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro, desqualificado para o ser ministro do Senhor. Subtópico 3 do tópico 3. Qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais conforme estudadas aqui. Conclusão. Nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.